Meu nome é João Carlos Lima e em junho de 2005 eu era coroinha na Igreja do Bonfim, em Salvador, Bahia. Na época tinha apenas 14 anos, mas já sentia um profundo orgulho de servir em uma das igrejas mais reverenciadas da cidade. A Igreja do Bonfim, com sua fachada imponente e seus azulejos antigos, sempre atraiu devotos em busca de milagres e paz. Para mim, aquele lugar era quase sagrado, e ter a oportunidade de ajudar o padre nas missas era mais do que uma simples função, era uma honra. Minha rotina como coroinha era bem estruturada. Às sextas-feiras, depois da escola, ia direto para a igreja. A preparação para as missas noturnas envolvia organizar o altar, acender as velas e garantir que tudo estivesse em ordem para as cerimônias. O sacristão, um homem calado e meticuloso, era quem me orientava. Sua presença firme sempre me transmitia segurança. Ele conhecia cada canto da igreja e sua devoção era admirável. A igreja, especialmente à noite, possuía uma atmosfera que ia além da religiosidade. Suas paredes, cheias de histórias e segredos, pareciam observar tudo em silêncio. Ali, o tempo parecia desacelerar, como se o passado e o presente coexistissem. Cada canto, cada estátua de santo, carregava um mistério, algo que eu, mesmo jovem, já podia sentir. Ser parte desse lugar me fazia sentir mais conectado com algo que eu ainda não entendia completamente. Era uma sexta-feira comum como tantas outras. A missa noturna na Igreja do Bonfim seguia seu ritmo habitual, com o coro entoando cânticos suaves e os fiéis em oração silenciosa. O padre conduzia a cerimônia com a serenidade de sempre, e eu, ao lado do altar, realizava minhas funções com precisão. A igreja estava cheia, mas havia uma calma estranha no ar, algo que eu não conseguia nomear. Talvez fosse o cansaço acumulado, ou a forma como as velas pareciam tremeluzir de maneira diferente naquela noite. Quando a cerimônia chegou ao fim, os fiéis começaram a sair lentamente, um a um, como de costume. Assim que as últimas pessoas atravessaram a porta principal, o sacristão e eu começamos a fechar a igreja. O som dos portões pesados ecoou pelas paredes de pedra, e logo a nave ficou mergulhada em um silêncio absoluto. Não era incomum para nós ficarmos sozinhos na igreja após o término da missa, mas naquela noite, o silêncio parecia mais profundo, quase palpável. À medida que apagávamos as velas e guardávamos os objetos sagrados, senti um leve arrepio percorrer minha espinha. A atmosfera era diferente. O sacristão, sempre metódico, estava mais sério que o normal, seus passos ressoando de maneira estranhamente alta no chão de mármore. Olhei para ele, tentando disfarçar minha inquietação. Ele também parecia sentir algo, mas não disse nada. Apenas o silêncio da igreja, pesado e denso, nos acompanhava enquanto finalizávamos nossas tarefas. Estávamos quase terminando nossas tarefas quando ouvi o primeiro som. Um leve eco de passos vindo do corredor que levava à sacristia. Parei por um momento, escutando atentamente. O sacristão também notou, mas continuou seu trabalho sem dizer nada. A princípio, pensei que pudesse ser algum barulho comum, talvez o vento ou o prédio antigo rangendo. No entanto, os passos continuaram, lentos, ritmados, como se alguém estivesse caminhando calmamente por ali. Troquei um olhar com o sacristão. Ele, que sempre mantinha uma expressão firme, agora parecia preocupado. Ainda assim, nenhum de nós disse nada, talvez na tentativa de afastar a ideia de que algo estava errado. Continuamos a trabalhar,
mas os passos persistentes não paravam. Eram claros, como se a pessoa estivesse cada vez mais perto. A sensação de estar sendo observado começou a se intensificar. O silêncio da igreja agora parecia vivo, carregado de algo invisível, mas presente. O sacristão, visivelmente desconfortável, deu um suspiro e decidiu investigar. Seus passos ecoaram pelo corredor cada vez mais distantes. Eu fiquei para trás, meu coração acelerado. Ouvia os passos dele se misturando com os outros, até que subitamente cessaram. O sacristão voltou do corredor com uma expressão que eu jamais esquecerei. Ele estava pálido, os olhos arregalados, como se tivesse visto algo que sua mente não conseguia processar. Sua respiração estava entrecortada e ele parecia ter dificuldade em encontrar as palavras. Eu vi um homem de batina, sussurrou quase sem voz. Não era o padre. Meu corpo gelou. Fiquei imóvel, tentando absorver o que ele havia dito. Um homem de batina? Àquela hora? Não era possível. A igreja já estava vazia há muito tempo e ninguém, além de nós dois, deveria estar ali. Eu queria acreditar que ele estava enganado, que havia visto uma sombra, uma ilusão causada pelo cansaço, mas a seriedade no seu rosto, o terror nos seus olhos, me fez duvidar. Respirei fundo, tentando acalmar o medo que começava a se formar dentro de mim. Decidimos investigar juntos. Caminhamos em direção ao corredor, os passos do sacristão hesitantes, como se ele temesse o que poderia encontrar. Ao dobrarmos a esquina, o corredor estava completamente vazio. Nem sinal de movimento, nem um som. O sacristão parecia ainda mais perturbado. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e ele olhava ao redor com a respiração acelerada, como se algo pudesse aparecer a qualquer momento. Eu também sentia aquela estranha presença. O silêncio estava mais pesado, sufocante, e algo naquela escuridão parecia nos observar. O corredor, que tantas vezes percorremos sem medo, agora parecia esconder um segredo que não queríamos desvendar. Após a visão do homem de batina, iniciamos uma busca frenética pela igreja. Vasculhamos cada corredor, sala e canto. A igreja do Bonfim, que eu conhecia tão bem, parecia agora um labirinto cheio de sombras e segredos. As estátuas de santos, que sempre me transmitiram uma sensação de paz, pareciam me observar de maneira diferente, como se soubessem de algo que eu não sabia. O sacristão, antes sempre metódico e sereno, agora andava em passos rápidos e desordenados, seu olhar perdido. A cada sala vazia que encontrávamos, seu desespero crescia. Passei a sentir que a presença que nos cercava não era apenas uma ilusão. Algo ou alguém estava ali, escondido entre as sombras da igreja. Mas por mais que procurássemos, não encontramos nenhum sinal de outro ser humano. Após horas de busca, o sacristão desistiu. Sentou-se em um dos bancos da igreja, a cabeça entre as mãos, murmurando para si mesmo. Ele estava irreconhecível. Eu, por outro lado, tentava manter a calma, repetindo para mim mesmo que tudo aquilo não passava de uma confusão, um engano. Nos dias que se seguiram, o sacristão faltou às suas funções. Não atendeu às ligações do padre, nem apareceu em lugar algum. Sua ausência logo se tornou motivo de conversa entre os fiéis, mas ninguém parecia saber o que havia acontecido. 2 dias depois, ele desapareceu completamente, sem deixar rastros. Fui consumido por um misto de medo e culpa. Não conseguia deixar de pensar no homem de batina, no corredor vazio
e no destino que o sacristão teria encontrado naquela igreja. O desaparecimento do sacristão logo se tornou um mistério que tomou conta das conversas em Salvador. Os rumores se espalhavam rápido, especialmente entre os frequentadores da Igreja do Bonfim. Alguns diziam que ele havia fugido, incapaz de lidar com a pressão de seu trabalho, enquanto outros sussurravam histórias mais sombrias. Havia quem acreditasse que forças sobrenaturais o haviam levado, que o homem de batina era um espírito ou uma entidade que guardava a igreja de algum modo inexplicável. Quanto mais ouvia esses boatos, mais inquieto eu ficava. Tentei seguir minha rotina como coroinha, mas nada parecia normal desde aquela noite. Toda vez que eu ficava sozinho na igreja, aquela mesma sensação de estar sendo observado voltava, como se algo se escondesse entre as sombras das colunas e das imagens dos santos. Eu sentia uma presença, algo invisível, mas inegavelmente real. Às vezes, era um arrepio súbito que percorria minha espinha. Em outras, uma sensação de peso no ar, como se a própria igreja estivesse respirando. Quanto mais eu tentava afastar esses pensamentos, mais eles se aproximavam. Comecei a evitar certos corredores, especialmente o da sacristia, onde o sacristão havia visto o homem de batina. Não era só o medo do desconhecido, mas a certeza de que o mistério da Igreja do Bonfim permanecia vivo. O desaparecimento do sacristão deixou uma cicatriz naqueles que serviam ali, e para mim, a pergunta que mais ecoava era: o que realmente aconteceu naquela noite? Anos se passaram desde aquela noite de junho de 2005, mas as memórias ainda me acompanham, como sombras persistentes. Hoje, já adulto, olho para trás com uma mistura de medo e fascínio. A Igreja do Bonfim continua sendo um lugar sagrado para muitos, um símbolo de fé e devoção em Salvador. As missas seguem seu curso e os fiéis ainda sobem o morro em busca de milagres, mas para mim, aquele lugar nunca mais foi o mesmo. Às vezes me pergunto se o que vivemos naquela noite foi real. A visão do sacristão, os passos que ouvimos, a sensação sufocante de uma presença invisível. O homem de batina, quem era ele? Um espírito? Um aviso? Talvez nunca saibamos. O desaparecimento do sacristão permanece um mistério sem solução, e com o passar dos anos, os rumores se dissiparam, como acontece com todas as histórias que não encontram respostas. Apesar de tudo, não consigo me livrar da sensação de que algo ficou para trás naquela igreja, algo que ainda está lá, escondido nas sombras e nos cantos escuros que poucos ousam visitar. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ainda ouço, em minha mente, os passos que ecoavam pelo corredor vazio. Por mais que eu tente esquecer, sei que a Igreja do Bonfim sempre guardará os segredos daquela noite. E assim como eu, quem passa por lá talvez sinta o que senti, um frio na espinha, um sussurro do inexplicável. O mistério persiste e talvez seja melhor assim. Em março de 1993, eu tinha 11 anos e vivia em Curitiba, uma cidade que pulsava com a vida dos anos 90. As ruas estavam sempre movimentadas, com carros apressados e pessoas indo e vindo. Mas havia um lugar que parecia estar fora do tempo. Uma igrejinha antiga no centro da cidade. A arquitetura imponente, com suas paredes de pedra desgastadas e o telhado coberto de musgo, emanava uma aura de história e mistério. Cada vez que entrávamos ali,
A sensação de estar em um espaço sagrado me envolvia, e embora a cidade estivesse cheia de barulho, naquele lugar tudo parecia mais silencioso. Minha mãe sempre me levava à igreja aos domingos, e era uma tradição nossa acender velas diante dos santos. Eu a observava, a mão firme e experiente, enquanto ela posicionava as velas em fila, criando um pequeno labirinto de luz em meio à penumbra. A chama tremeluzente refletia nos rostos das imagens sacras, e eu sentia que cada vela era um pedido, uma esperança que flutuava no ar. Sentava-me em um dos bancos de madeira, com o cheiro do verniz misturado ao aroma da cera quente, e meus pensamentos vagavam. A igreja era um espaço de contemplação, onde os sussurros de preces pareciam ecoar pelas paredes. Enquanto minha mãe se dedicava às suas devoções, eu observava a luz que entrava pelas janelas coloridas, criando um espetáculo de cores que dançava no chão de ladrilhos. Era como se ali dentro o tempo se esvaísse e o mundo exterior se tornasse uma memória distante. As manhãs na igreja se tornavam cada vez mais especiais, um refúgio em meio ao cotidiano corrido. Era um espaço que me lembrava de como a fé e as tradições familiares eram importantes. A conexão com minha mãe, as histórias que nos contávamos sobre os santos e as promessas feitas em sussurros formavam um tecido de amor e espiritualidade que me abraçava. E enquanto eu observava a luz das velas dançando, sentia que havia algo mais naquele lugar. Um mistério a ser desvendado, algo que eu ainda não compreendia completamente. Era uma manhã de domingo comum, e a igrejinha estava envolta em uma tranquilidade quase palpável. Minha mãe, como sempre, se dedicava a acender as velas, enquanto eu permanecia sentada em um dos bancos de madeira. O cheiro da cera quente misturava-se ao aroma fresco do incenso, criando uma atmosfera envolvente. Enquanto observava as chamas tremeluzirem, meus pensamentos vagavam entre os deveres da escola e os sonhos de uma infância que parecia escapar pelas minhas mãos. O mundo exterior, com suas preocupações e obrigações, parecia distante ali dentro. De repente, a calma foi interrompida por uma presença que fez meu coração disparar. Ao meu lado, uma senhora idosa havia se sentado. Seu olhar profundo e penetrante me fez sentir um arrepio na espinha. Sua pele era de um cinza pálido, quase como se a vida houvesse se esvaído dela. Os olhos, fundos e sem vida, pareciam olhar através de mim, como se vissem algo que eu não conseguia entender. Tentei responder ao seu olhar, mas antes que eu pudesse dizer algo, ela começou a falar. Sua voz era um eco distante, como se vivesse em outra dimensão. Palavras indistintas que flutuavam no ar. A confusão tomou conta de mim. Eu não conseguia captar o significado daquelas palavras. Apenas sentia um frio penetrante e um medo sutil, como se estivesse em contato com algo além do normal. Num piscar de olhos, a senhora desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Olhei ao redor, atordoada, procurando respostas em meio aos bancos vazios e às velas que queimavam lentamente. O que eu tinha acabado de vivenciar. O silêncio da igreja parecia agora mais pesado, mais carregado de segredos do que nunca. O instante em que a senhora desapareceu foi um dos mais confusos da minha vida. Era como se a realidade tivesse se distorcido e eu ficasse presa entre o que era real e o que era apenas uma ilusão. Levantei-me rapidamente, o coração batendo acelerado, e olhei em volta buscando sinais dela,
qualquer indício de que aquilo não havia sido um sonho. O lugar estava igual, mas a presença que me envolvia se tornara densa e pesada. Com as pernas trêmulas, procurei minha mãe. A urgência em encontrá-la se misturava ao medo crescente. O que tinha acontecido? A sensação de que algo sobrenatural estava pairando no ar me envolvia. Minhas dúvidas e a confusão encheram minha mente. Decidi me afastar um pouco e explorar a igreja, na esperança de que alguma resposta pudesse surgir. Encontrei algumas pessoas conversando em voz baixa perto de uma coluna. Os sussurros se entrelaçavam como fios de uma teia. E eu me aproximei, atraída pela curiosidade. Fui incapaz de resistir quando ouvi fragmentos de histórias sobre almas perdidas e aparições. Uma mulher idosa mencionou um fantasma que frequentemente aparecia em um dos bancos. E um homem falou sobre como algumas almas ainda vagavam pela terra, ligadas a lugares que amaram. O que eu presenciei não era isolado. Havia uma história coletiva que ecoava por aquelas paredes. A ideia de que eu havia me encontrado com algo tão profundo e misterioso era ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Mas enquanto as vozes se misturavam ao ambiente, percebi que meu mundo tinha se transformado e eu não sabia como lidar com isso. Depois da missa, encontrei minha mãe no hall da igreja, onde as luzes das velas refletiam um brilho suave. Ela estava conversando com algumas amigas, mas ao me ver, seu olhar se encheu de preocupação. Quando finalmente consegui puxar assunto, a ansiedade tomou conta de mim. Expliquei sobre o encontro com a senhora misteriosa, cada palavra escapando apressada, como se eu temesse que ela desaparecesse junto com a lembrança. Minha mãe franziu a testa, um traço de ceticismo se desenhando em seu rosto. Antônia, talvez você tenha apenas imaginado isso, disse ela, tentando acalmar-me. Mas assim que percebi o olhar pensativo dela, vi que havia algo mais. Ela pediu para que eu a acompanhasse a um canto mais reservado, longe do barulho. Existiu uma mulher, começou, sua voz agora suave, que costumava frequentar essa igreja há muitos anos. Ela era uma moradora antiga da cidade, muito querida, mas teve uma morte trágica. Algumas pessoas acreditam que ela ainda permanece aqui, visitando seu lugar favorito. Eu a escutava atentamente, cada palavra dela envolvendo-me em um misto de medo e fascínio. A igreja tem muitos segredos, Antônia. Algumas almas parecem não conseguir se despedir. Algumas pessoas ainda a veem sentada em bancos, como você a viu. Senti um frio na espinha, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade crescente. A história da mulher era agora parte de mim, e o mistério se tornava mais profundo a cada momento. Mas não tenha medo, continuou minha mãe tocando meu ombro. Essas experiências nos ensinam a respeitar a vida e a morte. O que aconteceu com você é uma lembrança de que há mais entre o céu e a terra do que podemos ver. Suas palavras ressoaram em mim, uma mistura de consolo e reverência. A conexão entre o passado e o presente, entre a vida e a morte, começava a se revelar como um enigma fascinante que eu desejava desvendar. A história da senhora misteriosa não me deixou em paz. O encontro inexplicável ecoava em minha mente, alimentando uma curiosidade voraz, que se transformou em uma obsessão. A cada dia que passava, eu sentia a necessidade de descobrir mais sobre a história da igrejinha e da cidade que me cercava. Com a determinação de um detetive, comecei minha jornada nas bibliotecas de Curitiba,
mergulhando em livros antigos e documentos empoeirados. As estantes eram altas e imponentes, e o cheiro de papel envelhecido me envolvia, criando um clima de mistério. Eu passava horas explorando livros de história local, fascinada por relatos sobre a fundação da igreja e as pessoas que ali haviam se reunido ao longo dos anos. A arquitetura gótica, com seus arcos e vitrais, me contava histórias de vidas passadas e sonhos esquecidos. Descobri que a construção datava do século XIX, uma testemunha silenciosa de gerações que viveram, amaram e, em muitos casos, partiram. Conversei com moradores mais velhos, buscando suas memórias. Muitos mencionavam contos sobre aparições e almas penadas que vagavam pela cidade. Uma senhora idosa me contou sobre um incêndio trágico que ocorrera há décadas, envolvendo a morte de várias pessoas que estavam dentro da igreja. Ela dizia que, em noites de lua cheia, alguns ainda podiam ouvir sussurros e lamentos. Essas histórias despertaram em mim uma série de reflexões sobre a vida e a morte. Por que algumas almas pareciam tão ligadas a lugares específicos? O que as impedia de seguir em frente? A cada nova descoberta, sentia uma conexão crescente entre passado e presente, como se os ecos da história se entrelaçassem com a minha própria existência. A busca por respostas tornou-se mais do que um simples interesse. Era um mergulho nas profundezas do que significa ser humano, do que nos une e do que nos separa da eternidade. Um mês havia se passado desde o meu primeiro encontro com a senhora misteriosa, e a curiosidade que antes me consumia agora se transformara em uma necessidade. Decidi retornar à igreja sozinha, um ato de coragem que eu não sabia que possuía. A manhã estava serena, e ao atravessar as portas de madeira desgastadas, a familiaridade do ambiente me acolheu como um abraço. O cheiro de cera e incenso ainda estava no ar, e as velas ardiam, piscando como pequenos faróis na penumbra. Sentei-me no mesmo banco onde tudo aconteceu, e imediatamente as memórias voltaram, nítidas como se fossem flashes de um sonho. A imagem da senhora com sua pele cinza e olhos profundos inundou minha mente, mas, ao contrário da primeira vez, não senti medo. Em vez disso, uma sensação de força começava a emergir dentro de mim. Olhando ao redor, percebi que aquele espaço era mais do que apenas um local de adoração. Era um ponto de conexão com histórias e almas que haviam passado por ali. Acalmei-me e fechei os olhos, permitindo que a serenidade do lugar se infiltrasse em meu ser. A presença da mulher que antes me aterrorizava agora parecia um lembrete de que há uma continuidade entre os vivos e os que partiram. Não era um fenômeno a temer, mas uma conexão com a história, com a espiritualidade que transcende o tempo. Uma onda de paz me envolveu e entendi que o que vivenciara não era apenas um encontro sobrenatural, mas um convite para explorar as profundezas do que significa estar vivo e conectado à memória coletiva. A igreja se tornava um santuário não só de fé, mas de descobertas, e eu estava disposta a abraçar tudo o que isso significava. Agora, com 12 anos, minha visão sobre a vida havia se transformado. A experiência com a senhora misteriosa na igreja se tornou uma fonte de sabedoria. Entendi que experiências espirituais são parte do luto e da memória, e que a morte é uma fase natural da vida, conectando gerações por meio das histórias que deixamos para trás. A senhora que me visitou simbolizava a continuidade da vida
e a importância das narrativas. Cada um de nós tem uma história a contar, e essas histórias nos definem e nos conectam. Em uma manhã ensolarada, voltei à igreja e acendi uma vela em homenagem à mulher, um gesto de respeito e gratidão. A luz da chama representava não apenas um ato de devoção, mas um reconhecimento das almas que passaram por ali. Compreendi que a vida e a morte são interligadas e que as histórias nos guiam em nosso caminho. Meu nome é Mariana Borges e tenho 27 anos. Vivo em Ouro Preto, Minas Gerais, uma cidade que carrega séculos de história em suas pedras. As ruas de paralelepípedos e as casas coloniais, com suas janelas de madeira desgastada, contam histórias de um tempo em que os ouropretanos eram considerados os guardiões da riqueza do Brasil. No inverno de 1998, as noites eram particularmente geladas, envoltas em um manto de neblina que parecia esconder segredos antigos. Minha avó, uma mulher de fé inabalável, sempre ia à missa na pequena igreja colonial que se ergue no alto de uma colina, visível de vários pontos da cidade. O templo, com sua arquitetura simples e austera, era um refúgio espiritual, mas também um local cercado de mistério. Os moradores falavam em sussurros sobre eventos estranhos que ocorriam ali, principalmente durante a noite, quando a luz das velas lutava contra a escuridão. As missas eram realizadas apenas à noite, e minha avó, devota, nunca deixava de comparecer. Eu admirava sua fé, mas também sentia um frio na espinha ao pensar nas histórias que ouvira sobre a igreja. Diziam que algumas pessoas haviam desaparecido sem explicação, outras tinham visto figuras que não pareciam deste mundo. Meu coração se apertava ao lembrar de como minha avó falava do local, seu olhar distante e nostálgico, como se carregasse memórias que iam além da vida. Havia algo naquela igreja que sempre me deixou inquieta, uma aura que me intrigava e me assustava ao mesmo tempo. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra. Minha avó se preparou com calma, vestindo seu vestido escuro e colocando o rosário em seu pescoço, uma rotina que se repetia todas as semanas. Eu a observei sair pela porta, murmurando uma oração suave. O ar estava gelado e o céu estava coberto por nuvens escuras que pareciam prestes a despejar a neblina típica do inverno. Enquanto o tempo passava, a casa se tornava cada vez mais silenciosa. O relógio na sala marcava as horas, cada tic-tac ressoando como um alerta em meu coração. Olhei pela janela, tentando visualizar a silhueta da igreja no topo da colina, mas a escuridão era profunda e envolvente. Quando a hora se estendeu além do que considerava normal, uma pontada de preocupação começou a se instalar em meu peito. Não era comum minha avó demorar tanto, e a ausência dela começou a pesar sobre mim como uma nuvem negra. Eu hesitei em sair. A ideia de enfrentar a escuridão e o frio me aterrorizava, mas a ansiedade rapidamente se transformou em uma necessidade urgente de encontrá-la. Coloquei um casaco e, com um último olhar para a casa, decidi seguir o caminho até a igreja. O vento cortante parecia sussurrar segredos à medida que subia a colina. O silêncio era quase palpável, quebrado apenas pelo som dos meus passos ecoando. A sensação de estar sendo observada envolvia cada movimento meu, intensificando o terror que se aninhava em meu coração. Quando finalmente cheguei à igreja, a cena era desoladora.
A construção colonial, com suas paredes de pedra desgastadas pelo tempo e janelas em arco, parecia ter sido engolida pela escuridão. Apenas algumas velas tremulavam, lançando sombras dançantes que pareciam se contorcer em agonia nas paredes frias. O ar era denso, impregnado de um cheiro de cera derretida e madeira antiga, e a atmosfera de abandono tornava o local ainda mais assustador. Caminhei devagar, meus passos ecoando no silêncio opressivo. O altar, ornamentado com detalhes em ouro desbotado e figuras religiosas, parecia um testemunho solene de tempos passados. As imagens, envoltas em sombras, observavam-me com um olhar que parecia penetrar minha alma. "Vó!" chamei, a voz quase um sussurro, mas a única resposta foi o eco do meu próprio medo reverberando de volta. Um nó de inquietação se formou em meu estômago, e a escuridão parecia se intensificar à minha volta. Então, de repente, avistei uma figura ajoelhada diante do altar. A princípio, meu coração se encheu de alívio. Parecia ser minha avó. Mas logo o pavor tomou conta de mim, pois aquela figura permanecia imóvel, envolta em sombras, como se estivesse presa em uma oração eterna. Com o coração disparado, dei um passo hesitante em direção à figura ajoelhada. Um arrepio percorreu meu corpo, como se uma mão fria e invisível me tocasse. "Vó!" chamei mais uma vez, tentando quebrar o silêncio que envolvia a igreja. Minha voz ressoou, mas a figura não se moveu. A atmosfera ao meu redor parecia densa, como se o ar estivesse carregado de uma presença opressiva. Conforme me aproximei, detalhes perturbadores começaram a se revelar. A postura da figura era rígida, quase como se estivesse congelada em uma posição de devoção. O silêncio era absoluto, e a única coisa que podia ouvir era o batimento acelerado do meu coração. A luz das velas dançava, projetando sombras que pareciam se contorcer ao meu redor, aumentando meu desconforto. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para ver o rosto da figura, um grito silencioso ficou preso em minha garganta. Os olhos, normalmente cheios de amor e bondade, estavam completamente negros, sem íris ou branquear. Era como se uma escuridão infinita tivesse tomado conta deles, refletindo um vazio aterrador. O terror me envolveu como uma onda, e eu percebi, com um pavor crescente, que aquela não era minha avó. Em um instante, a realidade se despedaçou. O que estava diante de mim não era um ser humano, mas uma entidade que havia tomado a forma de alguém que eu amava. O desespero tomou conta de mim e, em um impulso primordial, dei alguns passos para trás, a respiração acelerada, a mente em frangalhos. Não consegui suportar mais. Virei-me e corri, atravessando a escuridão da igreja, meu coração batendo descontroladamente, enquanto o frio da noite me envolvia ao sair daquela visão horrenda. Desci a colina em uma corrida desesperada, os pés quase não tocando o chão. Meu coração pulsava como um tambor em meu peito e o vento gelado cortava meu rosto, como se quisesse me impedir de escapar. A cada passo, a imagem da figura com olhos negros se repetia em minha mente, fazendo o pânico crescer ainda mais dentro de mim. O medo de estar sendo seguida pela entidade me impulsionava a correr ainda mais rápido, cada sombra que se movia à minha volta me fazendo tremer. Meus pensamentos eram um turbilhão. O que eu tinha acabado de presenciar? Como algo tão maligno poderia se disfarçar como minha avó? As perguntas se acumulavam, mas não havia tempo para respostas.
apenas a necessidade de escapar daquelas trevas e da sensação de estar sendo observada. Finalmente avistei minha casa. A luz fraca que emanava de dentro parecia um farol de segurança em meio ao caos. Ao abrir a porta, um alívio momentâneo inundou meu corpo. A familiaridade do ambiente, com o cheiro do café que minha avó costumava preparar, me acalmou por um breve instante. Mas ao olhar ao redor, percebi que a segurança era ilusória. O terror daquela noite ainda pairava no ar, como um espectro que não estava disposto a me deixar em paz. Ao entrar no quarto, o coração de Mariana disparou ao encontrar sua avó deitada na cama, dormindo profundamente, como se nunca tivesse saído de casa. O rosto sereno da mulher, iluminado pela luz fraca de um abajur, contrastava com o terror que ainda a consumia. Chamei por ela, mas a voz saiu baixa, quase um sussurro. Tentei sacudir seu ombro, mas minha avó permaneceu alheia, imersa em um sono que parecia inabalável. A confusão tomou conta de mim. O que realmente vi na igreja? O peso do que acontecera me esmagava, e as imagens da figura estranha continuavam a dançar em minha mente. Meus pensamentos se tornaram um labirinto. Eu queria acreditar que tudo não passava de um pesadelo horrendo, uma criação da minha imaginação alimentada pelo medo. Mas a sensação de mal-estar crescia a cada segundo, como se um veneno invisível se espalhasse por meu corpo. Lutava contra a lógica, tentando entender se o que presenciei era de fato real ou apenas uma ilusão criada pela escuridão da igreja. A ideia de que havia algo sobrenatural em ação me aterrorizava ainda mais. Era impossível ignorar o que sentia, mas também me recusava a aceitar que a entidade havia tomado a forma de minha avó. As sombras da noite pareciam se entrelaçar em minha mente, e eu sabia que o terror daquela experiência ainda não havia terminado. Nos dias que se seguiram àquela noite aterrorizante, tentei processar a experiência que me deixara tão abalada. Conversava com pessoas da cidade, buscando respostas que pareciam tão evasivas quanto a neblina que cobria Ouro Preto nas noites de inverno. Muitos falavam da velha igreja e de histórias passadas, sussurrando sobre aparições e figuras estranhas que tomavam a forma de conhecidos, quase como se fosse uma tradição da cidade. Os relatos eram variados e frequentemente adornados por medos antigos. A cada nova história, uma conexão se formava em minha mente entre o que eu havia presenciado e as lendas que cercavam aquele lugar. O que era aquilo, afinal? Era uma entidade que habitava a igreja ou apenas o reflexo dos meus próprios medos, amplificados pela escuridão? Minha avó nunca soube do que realmente aconteceu naquela noite. Nunca tive coragem de contar, como se as palavras pudessem invocar a entidade novamente. A reflexão sobre o desconhecido e o inexplicável me assombrava. Havia uma linha tênue entre a realidade e o sobrenatural, e a dúvida me deixava inquieta. Fui consumida por um sentimento de que a entidade ainda rondava a igreja à espreita, aguardando outro momento para se manifestar. Aquelas experiências permaneciam em minha mente, como ecos de uma verdade não revelada. Um aviso de que, às vezes, o que não se vê pode ser mais aterrador do que aquilo que se consegue tocar. São João del Rei, em Minas Gerais, é uma cidade que pulsa com a tradição e a espiritualidade. Suas ruas de paralelepípedos e os casarões coloniais, com janelas de madeira e varandas floridas,
parecem contar histórias de um passado rico e profundo. A Igreja de São Francisco de Assis, com sua fachada imponente e o altar adornado por imagens barrocas, é o coração da cidade, um espaço sagrado onde gerações de fiéis se reúnem para celebrar a fé e a comunidade. Quando olho para trás, lembro-me de minha infância, repleta de tardes quentes e domingos frios. Minha mãe sempre me levava para a missa aos domingos, um ritual que se tornava um espaço de conexão entre nós. Ela me contava sobre os santos, as tradições e a importância de manter a fé viva. A igreja era um refúgio, um lugar onde o aroma de incenso se misturava ao som do canto dos fiéis. As missas eram momentos especiais, impregnados de uma espiritualidade que eu mal compreendia, mas que me fascinava. Sentava-me ao lado dela, observando os rostos conhecidos da congregação. A luz suave que entrava pelas janelas criava um ambiente acolhedor, quase mágico. Esperava ansiosamente pela homilia, quando o padre compartilhava ensinamentos que, mesmo em sua simplicidade, pareciam ter um peso profundo. Aquela era a parte mais emocionante, pois eu acreditava que as palavras poderiam tocar nossas almas e nos conectar a algo maior. Mesmo sem entender plenamente, sentia que aqueles momentos eram preciosos e significativos, moldando não apenas minha infância, mas também minha relação com a fé e o inexplicável que nos cerca. As tardes de domingo eram preenchidas por uma expectativa sutil, uma dança de preparativos que começava bem antes de sairmos de casa. Minha mãe, com sua paciência infinita, me ajudava a escolher a roupa. Eu sempre optava pelo vestido azul que ela havia costurado, com rendas delicadas nas mangas. Enquanto ela se vestia, o aroma do perfume dela preenchia o ar, uma mistura de flores e um toque de nostalgia. A atmosfera em nossa casa, tingida pela luz amarelada das lamparinas, refletia um aconchego familiar que contrastava com o frio lá fora. Naquele julho, o vento soprava com mais intensidade e as folhas das árvores dançavam ao ritmo da brisa. Ao sairmos, um calafrio percorria minha espinha, mas havia algo reconfortante no ar. Caminhávamos juntas pelas ruas de São João del Rei, e eu admirava as fachadas dos casarões, cada um contando suas próprias histórias. A luz da lua refletia nas pedras do caminho, e eu sentia que aquele era um momento sagrado, uma jornada para um espaço de paz e espiritualidade. Ao chegarmos à igreja de São Francisco de Assis, uma mistura de reverência e curiosidade tomava conta de mim. Esperava ansiosamente pelas canções e as orações que ressoariam nas paredes frias da igreja. Minha imaginação criava cenários em que a homilia do padre poderia me surpreender, trazendo novas lições e revelações sobre a fé que eu tanto admirava. Cada passo me levava a um mundo onde o místico e o cotidiano se encontravam, prometendo algo extraordinário. A igreja de São Francisco de Assis sempre me pareceu um lugar sagrado, envolto em uma atmosfera de reverência e calma. Ao entrar, o aroma do incenso flutuava no ar, e as velas acesas projetavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Os bancos de madeira, polidos pelo tempo, estavam quase sempre ocupados por rostos conhecidos, sorrisos e olhares cúmplices que formavam uma verdadeira comunidade de fé. A luz suave que entrava pelas janelas coloridas criava um efeito quase etéreo, como se o próprio espaço estivesse impregnado de espiritualidade.
À medida que o padre iniciava a missa, sua voz firme e melodiosa preenchia o ambiente. Ele falava sobre fé e coragem, ressaltando a importância de acreditar, mesmo nos momentos mais difíceis. A fé é como uma luz em meio à escuridão, dizia ele, enquanto suas palavras reverberavam dentro de mim, ecoando em cada canto do meu ser. Sentia uma conexão profunda com a mensagem, como se ela estivesse destinada a tocar minha alma. Era como se a cada palavra eu fosse convidada a explorar mais sobre mim mesma e o que significava ter fé. Contudo, à medida que a missa avançava, uma sensação estranha começou a se instalar. O ar parecia mais pesado, quase opressivo, e as conversas sussurradas entre os fiéis diminuíam. Um sussurro inquietante percorria a congregação, como se algo invisível se aproximasse. Os olhos dos presentes se tornavam mais cautelosos, e eu sentia que uma mudança no clima estava prestes a acontecer, preparando o cenário para o inesperado. O momento do apagão foi abrupto, como um corte na linha do tempo. No meio da homilia, as luzes da igreja piscaram uma vez, depois se apagaram, mergulhando o espaço em uma escuridão total. Um sussurro coletivo percorreu a congregação, um misto de surpresa e medo que ecoou pelos bancos. Algumas pessoas se levantaram, buscando a luz que havia desaparecido, enquanto outras seguravam firmemente as mãos de seus vizinhos, como se isso pudesse oferecer um pouco de segurança em meio à incerteza. O cheiro do incenso agora parecia mais denso, quase sufocante. A voz do padre continuou a ressoar na escuridão, mas havia algo estranho nela. As palavras, antes claras e reconfortantes, agora soavam distorcidas, como se estivessem atravessando um túnel escuro. Era como se uma força desconhecida estivesse alterando seu tom, tornando-o mais grave e ameaçador. Não temam, a luz sempre voltará, ele dizia, mas mesmo a esperança contida na mensagem parecia ecoar com uma carga de temor. Enquanto o frio começava a invadir o ambiente, uma onda de medo tomou conta de mim. Minha mente disparava, buscando entender o que estava acontecendo. A escuridão me cercava e eu me sentia como uma criança perdida em um pesadelo. As sombras dançavam ao meu redor e a ansiedade pulsava dentro de mim, fazendo meu coração acelerar. O que era apenas um apagão agora parecia ser algo muito mais sinistro, e a ideia de que a luz poderia não voltar me aterrorizava. Tentava controlar a respiração, mas a incerteza me envolvia como uma neblina pesada, me impedindo de escapar do que quer que estivesse se aproximando. Enquanto a escuridão continuava a se estender pela igreja, uma presença começou a se formar entre os bancos, quase como se emergisse das próprias sombras. A figura encapuzada tinha uma vestimenta longa, um manto negro que arrastava pelo chão de pedra, fazendo um som suave e quase hipnótico. O capuz escondia seu rosto, mas havia algo na postura da figura que sugeria uma autoridade estranha e perturbadora. Os movimentos eram fluidos e silenciosos, como se ela flutuasse em vez de caminhar. O medo se espalhou como uma onda entre os fiéis, mas havia também um fascínio inegável. Sussurros cortavam a escuridão, alguns pedindo para que outros olhassem, enquanto outros tentavam ignorar a aparição, incapazes de desviar o olhar. A congregação, que antes compartilhava a mesma fé, agora estava dividida entre aqueles que se sentiam atraídos pela figura enigmática e aqueles que simplesmente desejavam fugir. O silêncio era palpável, interrompido apenas por alguns suspiros nervosos
e o crepitar das velas, que ainda iluminavam fracamente a cena. A figura começou a caminhar em direção ao altar, cada passo ecoando na quietude. Os olhos de todos se fixaram nela, e um arrepio percorreu minha espinha ao observar o manto se arrastar suavemente, como se estivesse vivo. A sensação de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer preenchia o ar. A figura, envolta em mistério, parecia ignorar os olhares aterrorizados da congregação, como se tivesse um propósito além da compreensão humana. Ao chegar ao altar, ela parou e se virou, permitindo que os primeiros raios de luz que entravam pela janela iluminassem parcialmente o seu manto. O clima era tenso, quase elétrico, e uma pergunta ecoava em minha mente. Quem ou o que era aquela entidade? E qual era seu propósito ali, na igreja de São Francisco de Assis naquele momento? De repente, as luzes da igreja voltaram a se acender, inundando o espaço com uma luz branca e ofuscante. Pisquei várias vezes, tentando me adaptar à intensidade da luz, enquanto a confusão se espalhava rapidamente entre os fiéis. O murmúrio de vozes, antes silencioso, aumentou, e os rostos que antes estavam paralisados pelo medo, agora expressavam incredulidade e perplexidade. A luz revelou a cena como um quadro surreal. O altar estava intacto, mas a figura encapuzada havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Foi então que o pânico começou a tomar conta da congregação. A presença do padre, que antes preenchia o espaço com suas palavras reconfortantes, estava ausente. Olhei ao redor, tentando localizar seu familiar semblante, mas ele não estava mais entre nós. Algumas pessoas começaram a se levantar, olhando em volta com expressões de horror e confusão, enquanto outros sussurravam entre si, tentando entender o que havia acontecido. O murmúrio logo se transformou em um coro de perguntas e teorias. "Ele estava aqui, eu vi", exclamou uma mulher na primeira fila, enquanto um homem balançava a cabeça em descrença. "Não pode ser. Ele não poderia simplesmente desaparecer assim." Outros tentavam encontrar respostas, sugerindo que talvez tudo não passasse de uma ilusão, uma brincadeira do acaso. O que era um ato de fé havia se transformado em um mistério aterrador. A atmosfera estava carregada de tensão e desespero. Eu também estava perplexa, incapaz de processar a realidade diante de mim. O que significava o desaparecimento do padre? Por que uma figura encapuzada havia aparecido e qual era a conexão entre ambos? A sensação de que algo profundamente errado havia acontecido aumentava, e o que era uma simples missa se tornara um evento que desafiava toda a lógica e a compreensão. Aquela noite na igreja de São Francisco de Assis marcou um divisor de águas na minha vida. O desaparecimento do padre e a aparição da figura encapuzada tornaram-se um eco constante em minha mente, moldando minha perspectiva sobre a fé e a espiritualidade. Aprendi que a vida é repleta de mistérios que desafiam a lógica e que nem tudo pode ser explicado ou compreendido. O medo que antes alimentava minha devoção agora coexistia com uma curiosidade insaciável sobre o inexplicável. Comecei a questionar minhas crenças, buscando respostas que pareciam escorregar entre meus dedos como areia. A repercussão daquele evento reverberou por toda São João del Rei. Histórias começaram a se espalhar, alimentando conversas e sussurros nas esquinas da cidade. O que antes era um ritual de fé, agora se transformou em um mito local.
As pessoas se reuniam para discutir a noite do apagão e a figura misteriosa que havia cruzado o altar. Algumas acreditavam que o padre tinha sido levado, enquanto outras diziam que ele tinha se tornado parte de algo maior, uma força invisível que protegia a comunidade. Ao refletir sobre tudo isso, percebo que, embora não tenha respostas definitivas, essa busca pelo entendimento se tornou uma parte essencial da minha vida. A fé não é apenas sobre crer, mas também sobre questionar e aceitar a incerteza. No fundo, aquele mistério nunca será totalmente resolvido, mas é nele que reside a beleza da vida, a intersecção entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e a escuridão. E assim, a história continua a viver, entrelaçada nos corações e nas mentes de todos nós, desafiando-nos a acreditar, a duvidar e a buscar sempre mais.